noite, dando um aviso para os irmãos que podem colaborar com as cestas básicas, seja em alimentos ou em dinheiro, nós estamos recebendo. Tem muitas pessoas que estão passando necessidade. E também nós comunicaremos que vamos realizar a 10ª Semana Espírita, né, que vai ser realizada de 25 a 30 de dezembro. Setembro. Desculpe, de setembro. De setembro. 25 a 30 de setembro. Tá? Então nós vamos fazer nossa abertura, pedindo a permissão do mentor da casa, e o intercessor da sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário para nossas casas, e assim, em nome de Deus Cristo da Caridade, estamos iniciando a atividade de sábado à noite. Nossa irmã Marlene vai passar a exposição, e nosso irmão Roberto vai passar a leitura do Evangelho. Boa noite. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Estranha Moral. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Grandes multidões marchavam com Jesus. Ele se voltou e lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele entre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Está em Lucas, capítulo 14, versículos 25, 26, 27 e 33. O item 2 daí é: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso foi escrito por Mateus, capítulo 10, Mateus capítulo 10, versículo 37. O item 3, certas palavras, de resto bem raras, tomam um contraste tão estranho na boca de Cristo que, instintivamente, se recusa seu sentido literal. E assim, a sublimidade de sua doutrina não é ferida. Escritos após sua morte, já que nenhum evangelho foi escrito enquanto vivia, é permitido acreditar que, nesse caso, o fundo de seu pensamento não tenha sido bem expresso, ou, o que não é menos provável, que o sentido primitivo possa ter sofrido alteração ao passar de uma língua a outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma primeira vez para que seja repetido pelos copiadores, como se vê frequentemente nos fatos históricos. A palavra odeia, nessa frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, encontra-se, nesse caso. Ninguém pensaria em atribuí-la a Jesus. Portanto, seria supérfluo discuti-la e mais ainda procurar justificá-la. Primeiramente, seria preciso saber se ele a pronunciou e, na afirmativa, saber se na língua em que ele se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa língua. Portanto, seria supérfluo discuti-la e mais ainda procurar justificá-la. Primeiramente, seria preciso saber se ele a pronunciou, e na afirmativa, saber se na língua em que ele se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo, conserva para a vida eterna. É certo que ele não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e tinha muitos casos de palavras com vários significados. Tal é o caso, por exemplo, no Gênesis, em que se designam as fases da criação, das palavras que serviam ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer, e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução pela palavra dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas
afirmando que mesmo que foi feito em 6 dias, 24 horas, né? 6 dias. Tal é também o caso da palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos com o pelo desse animal, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. Além disso, é preciso levar em conta os costumes e o caráter dos povos que influem sobre o caráter particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, esvai-se o verdadeiro sentido de certas palavras. De uma língua para outra, a mesma palavra possui mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia numa língua, mas ser insignificante noutra, conforme a ideia que se liga a ela. Na mesma língua, certas palavras perdem seu valor em alguns séculos de distanciamento. Por isso, numa tradução rigorosa literal, nem sempre se restitui o pensamento com perfeição. E, para ser exato, por vezes é preciso empregar não palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perifrases. Essas observações terão uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras, e particularmente dos Evangelhos. Se não se leva em conta o meio em que Jesus vivia, corre-se o risco de enganar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar o outro consigo mesmo. Por isso, é preciso separar da palavra odiar a sua moderna acepção, por ser contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus abençoe. Sempre é muito bom, uma alegria estar nessa casa de amor, de caridade. Vou falar um pouco sobre a justiça divina, que muitas vezes nós passamos por situações negativas e acabamos culpando os outros e até como um castigo de Deus. Dizemos que é injusto. Mas Deus nos criou simples e ignorantes. Ignorantes do saber. Então todos nós começamos do mesmo ponto de partida. Todos fomos criados iguais. Então, a partir daí já começa a justiça divina. E nós vamos tomando consciência e vamos agindo e vamos praticando as nossas ações, os nossos erros e os nossos acertos. A cada um será dado segundo as suas obras. E na justiça divina não existe uma punição, mas sim a colheita daquilo que nós plantamos. E sem o conhecimento da reencarnação, nós não conseguimos conceber um Deus soberanamente justo e bom, porque de alguma forma ele se tornaria parcial. Uma vez que uns nascem em berço de ouro, outros na extrema miséria, uns nascem em condições de saúde perfeita, outros já nascem com doenças, com deformidades, famílias em que seus integrantes às vezes se odeiam. Então, como entender isso sem levar em conta as vidas anteriores? E claro que também tem as dificuldades que têm origem nessa vida, que nós angariamos nessa vida, que nós vamos juntando nessa vida aqui, os problemas que a gente vai juntando devido à nossa imprevidência, ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Por isso que é importante nós nos questionarmos a respeito do que nós fazemos, do que nós deixamos de fazer, uma análise diária. O Divaldo fala numa resignação dinâmica. Aceitar o destino
como um processo natural para o nosso adiantamento e sem deixar de buscar a melhoria da nossa condição. É não se revoltar contra Deus pelos nossos problemas, pelas nossas vicissitudes e fazer o máximo possível para melhorar. Então, a aflição de hoje é uma dívida de ontem. E o merecimento de agora é um crédito para amanhã. E a misericórdia de Deus, ela é infinita. E ela permite que no mesmo planeta encarne espíritos das mais variadas categorias. Os mais adiantados auxiliam os mais atrasados. E os mais atrasados devem perseverar para alcançar um grau de adiantamento necessário. E no momento do desencarne, o homem recebe a colheita daquilo que ele plantou quando vivo. E Deus também não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele aguarda compassivo até que o ser desperte e sinta em si a necessidade de dar mais um passo na escala evolutiva. O nível de responsabilidade, quanto maior o conhecimento, maior é a responsabilidade, pois sabe o que é certo. E então, em matéria de evolução, o espírito necessita conscientizar-se que é o único responsável pelos sofrimentos e alegrias que vem a passar, e não culpar o próximo, a Deus, aos desencarnados. O livro Céu e Inferno, ele nos traz um amplo estudo no que diz respeito à justiça divina. Tem observações de espíritos que trouxeram comunicações a Kardec quanto ao conservadorismo religioso, que fez assim como se tivesse a existência de um céu e de um inferno físico, né? Material, onde quer que quem fosse bom, ao desencarnar, iria para um lugar lindo, maravilhoso. E quem não fosse tão bom, ia para um lugar terrível, e ali ia permanecer para todo sempre, né? Para toda a eternidade. Mas isso também não seria justo. O que é ser bom e o que é ser ruim? Como definir isso? Até onde é ser bom e até onde é ser ruim? Então, ninguém é de todo bom ainda e ninguém é de todo mal. O Haroldo Dutra, ele cita um exemplo assim, como para colocar pedrinhas num pote. Juntar as nossas ações, colocar num pote. Que digamos que para ir para o céu, nós teremos que juntar 100 pedrinhas e colocar no pote. Boas ações. Ah, mas eu só consegui 99. Por causa de uma pedrinha, eu estou condenada ao inferno. Por toda a eternidade. Por causa de uma ação que eu não consegui. Não seria justo, né? Então Deus criaria espíritos destinados eternamente ao sofrimento, ao inferno, e isso estaria em desacordo com a bondade de Deus, que é justiça, amor. Então a gente, estudando a doutrina espírita, a gente já sabe, né, que não existe esse céu físico e inferno físico, material. Somos nós que criamos na nossa consciência esse céu e esse inferno. E uma coisa também é falar de justiça humana e outra coisa absolutamente diferente é falar de justiça divina. A justiça divina, ela opera num outro nível. E antes de falar um pouco das características
referentes à justiça divina e das limitações da justiça humana, no livro Renúncia, do Emmanuel, escrito através do Chico, no diálogo, logo no início do livro, tem um diálogo entre o Pollux e o Menandro, ambos espíritos que se preparavam para o momento da reencarnação. Esse romance é muito, muito lindo. Todos eles, esses romances do irmão, tanto Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, são muito bons de ler e são romances históricos e eles trazem muitos ensinamentos. E no diálogo, o Menandro fala para o Pollux: você sabe o que está me incomodando mais? O que foi, Menandro? É que eu vou esquecer de tudo. Eles estavam se preparando para reencarnar. E o Pollux consolou o amigo e depois chorou. E foi preciso que Alcione, que já era um espírito superior, que já nem precisava reencarnar, mas que quis reencarnar com eles para ajudar na reencarnação deles, que viesse consolar eles, porque de tal perturbação eles se encontravam, da aflição, porque eles iam esquecer o programa reencarnatório que eles tinham assumido. Quando eles reencarnassem, eles iriam esquecer. Mas por que o esquecimento está pautado na justiça? Por que a gente esquece quando vem para cá, quando a gente reencarna? Será que é justo ou não? Será que era bom a gente lembrar o que a gente programou lá ou não? No livro Missionários da Luz, o André Luiz, em companhia de um amigo espiritual, adentrou nos departamentos preparatórios que programam as reencarnações, e nisso chegou uma senhora que passou a conversar com o benfeitor. E o André Luiz perguntou: você vai reencarnar agora? E ela disse: eu vou. E o amigo espiritual explicou: ela está indo em uma tarefa de renúncia e muita coragem. E ela disse: não diga isso. Alguém que encarna para quitar um débito não pode receber esse elogio. E o André Luiz, curioso, pergunta: mas qual é a história? E ela diz: na encarnação anterior, o meu marido era um homem muito sério, fiel, justo, um companheiro correto. Nós vivíamos em uma situação financeira confortável e tínhamos 3 filhos. Meu marido sempre corrigia os filhos, mas eu desautorizava sempre o meu marido. Quer dizer que ela sempre passou a mão por cima dos filhos. E por conta disso, os nossos 3 filhos, 2 filhos homens e uma moça, se perderam completamente na vida. E perderam uma encarnação toda. Perderam uma encarnação toda, uma chance de evoluir. Agora eu vou voltar. E vou receber os 3 filhos de novo. Um virá deficiente físico. O outro com problemas mentais. A filha também virá com algumas dificuldades, mas ficará comigo e me ajudará, porque eu vou ficar viúva bem cedo. O que nós podemos refletir com isso, com essa história? Você está lá no mundo espiritual e faz uma programação. Mas acontece que quando encarna, você esquece do que você sabia. E
E a vida vai se desdobrando, vai se desenvolvendo. E a programação reencarnatória começa a se mostrar. Mas você não se lembra. Era exatamente isso que o Menandro e o Hipócrates conversavam. E era essa a aflição deles. Porque lá eles ainda estavam lembrando. Imagina o que eles tinham assumido. E eles iam esquecer. Porque quando se vive uma experiência como essa, dessa senhora, a primeira coisa que nós dissemos é isso. Isso é injusto. Ou coitada dessa senhora, coitada desses filhos. Como que isso pode acontecer numa mesma família? Mas esse é um dos mecanismos da justiça divina. Isso aqui não é historinha, né? Isso é André Luiz relatando. Então a justiça divina, ela é pedagógica. Ela corrige. E acredite, sem o esquecimento, o aprendizado não ocorreria. Mas se vocês ainda estão pensando assim, não, acho que ia acontecer sim. Acho que seria melhor lembrar. Vamos a mais um exemplo. Hoje a exposição é só de historinhas. Mas a gente aprende com as historinhas. Vamos imaginar um jovem casal resolve se casar e depois de um certo tempo a esposa diz, amor, estou grávida. Como é que vai se chamar? Ah, vai se chamar João. Você lembra quem é o João? O João é o Antônio que você assassinou na encarnação passada, porque você era o sócio dele. Então a sociedade começou a ganhar muito dinheiro, você se tornou ambicioso, roubou tudo dele, inclusive eu que era a esposa dele. Você me roubou dele, mas ele não gostou e por sua vez você deu um tiro nele. Agora ele está vindo, vai ser o nosso filhinho. Agora vamos analisar. Imagine você, pai, nasce o Joãozinho, que é o seu credor, que vai herdar todo o seu patrimônio. Porque é a maneira que você tem como devolver tudo que você tirou dele. Você vai pagar os estudos dele, tudo com muito sacrifício. A justiça divina é restaurativa. Você tirou a vida, agora você vai devolver a vida, você vai dar a vida. Você tirou as oportunidades, agora você devolve todas elas. Agora, se a gente lembrasse, se esse casal lembrasse disso, e o Joãozinho também lembrasse disso tudo, como eles iriam resgatar isso? Eles iam conseguir se amar? Não. Imaginem o Joãozinho, a criança ali, faz uma birra, se atira no chão, o pai vai lá, tenta corrigir, daí ele pensa, não, mas eu nem posso, porque, coitadinho, eu nem posso fazer isso com ele, olha o que eu fiz com ele, não posso fazer isso com ele agora. E o Joãozinho, por sua vez, ia dizer, não, você não tem nem autoridade nem moral para fazer isso comigo também. O que se tornaria? Fora o ódio, provavelmente, que surgiria entre eles. Então, por isso que nós esquecemos. E tentamos resgatar através do amor. Então, não tem como distinguir onde começa a justiça divina e onde termina o amor divino, ou onde começa o amor e termina a justiça.
se mistura o amor de Deus e a justiça. E não lembrar é um elemento pedagógico. Não lembrar é simplesmente assumir o lugar da vítima. Ontem, podia escolher entre ferir e não ferir. É o livre-arbítrio. Ninguém pediu para ferir. Podia escolher, machuca ou não machuca, prejudica ou não prejudica. Toma a decisão. Eu vou prejudicar essa pessoa. E isso tem consequências. Não há uma punição. Deus não pune, mas tem a responsabilização. E agora os papéis se invertem. Agora o outro tem que sentir. Isso é expiar, assumir o lugar do outro. Por isso que a reencarnação é o maior instrumento da justiça divina. Que ela te traz de volta ao mesmo lugar do erro. Para quê? Para ser torturado? Não. É para reescrever a história. Para fazer o que devia ter feito lá atrás. Antes de ter errado. E Deus não pergunta quem é o culpado. Ele pergunta quem é o responsável. Quando o André Luiz começou a narrar todo o sofrimento dele lá no umbral, o Clarence, que estava ao lado dele, também disse: olha, meu filho, apazigüe teu coração. Todos nós já perambulamos pelos labirintos de que você agora acaba de sair. Então vai chegar um momento que a consciência vai agir com toda retidão e você ainda vai ser incompreendido. Você fará tudo certo aos olhos do mundo, você ainda vai estar em erro. Mas o grande desafio do discípulo de Jesus é ter todas as oportunidades de fazer o mal e abdicar de fazê-lo. Quando você tem na mão todos os instrumentos e fala, eu não vou prejudicar, nesse momento você compreende que existe diferença entre ser justo e ser justiceiro. Qual é a proposta do justiceiro? O justiceiro é alguém que comete um erro igual ou pior para resolver o mal. E a justiça, ela nunca transpõe a linha divisória entre o certo e o errado. Porque o dia em que o justo transpuser a linha da justiça e praticar o mal para fazer justiça, não haverá mais diferença entre ele e o injusto. Por isso, prefira sofrer aparentes injustiças do que praticá-las. E por circunstâncias que nem sempre nós somos capazes de entender ou explicar, a vida se renova. É por isso que Jesus nos disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que significa jugo? A gente escuta muito essa palavra jugo. A gente escuta muito essa frase: meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo é uma peça de madeira que é utilizada para unir os bois para que eles andem unidos para arar a terra. Isso é a peça, o material. Mas e o jugo de Jesus? O que quer dizer? É que você não se desvie do caminho. Assim como os bois andam juntos no mesmo, um ao lado do outro no caminho, o jugo do Cristo é que você não se desvie do caminho.
E o jugo do Cristo é o conteúdo moral da sua lição. É o remédio para as aflições. Por isso que com o Cristo é mais leve. É aceitar a orientação do Cristo. Mas nem sempre nós aceitamos a orientação do Cristo. O Chico Xavier, ele tinha um cachorrinho, que era quase como um membro da família. Assim como nós temos os nossos animaizinhos, que também são quase são membros da família, né? E o animalzinho adoeceu e alguém quis ajudar. E disse assim, coitado do Chico, tô com pena desse cachorrinho, eu vou resolver isso para ele. Eu vou matar esse cachorrinho. Imagina a situação. Tem um animalzinho de estimação, fica doente, e alguém diz, olha, eu tô com tanta pena do fulano que eu vou acabar com esse sofrimento. E ele fez isso, né? E o Chico descobriu o autor e ficou muito magoado. E um dia o Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico, né, chamou ele e disse, olha Chico, nós precisamos conversar sobre uma questão muito séria. Você está com muita mágoa no coração. Está gerando uma nuvem escura ao redor do teu peito e está atrapalhando as atividades mediúnicas. O Chico, mas o que eu faço? Você vai descobrir o que essa pessoa mais gostaria de ganhar, o que a deixaria mais feliz, e vai dar a ela. E o Chico, não pode estar falando sério, né, irmão? Chico, a receita não é minha, é do Cristo. É o jugo de Jesus. E o Chico, então, foi ver e descobriu lá o que a pessoa mais queria, acabou descobrindo que era uma máquina de costura, deu de presente. E a pessoa ficou tão feliz que emanou uma luz que saiu ao encontro do coração, diretamente ao coração do Chico. E eliminou todas as sombras. E o Emmanuel disse, viu, Chico, a receita é do Cristo. Perdoe. É o jugo. Porque perdoar é muito difícil, mas odiar é mais difícil ainda. E o fardo do Cristo é leve porque o fardo que Jesus coloca sobre nós é o fardo dos nossos deveres. E quem cumpre os deveres se liberta. Por isso que ele se torna leve. Por isso que o Cristo também diz, né? Reconcilia-te depressa enquanto estás a caminho, enquanto tu estás nesta encarnação, para não levar para ter que resolver isso na próxima encarnação. Então, resolver as pendências aqui ainda. E todos nós temos pendências que nós deixamos para trás. E uma hora ou outra a conta é cobrada. E ninguém é submetido também a um fardo que não possa carregar. E esse é o caminho para a evolução. E se em algum momento surgir a dúvida de como agir corretamente, façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E daí não tem equívoco. E para terminar, assim, para ilustrar essa providencial atuação que muitas vezes é através do mal, né? Do sofrimento, que reconduz as almas ao rebanho divino. Tem uma historinha ainda narrada pelo Chico no livro A Sombra do Abacateiro, de Carlos Bacelli, que tinha um aprendiz que, chegando perto de um pastor de ovelhas, pergunta: se a ovelha cair numa fossa, o que você faz? Eu tiro ela.
respondeu o pastor. Mas e se ela se machucar e estiver ferida? Eu curo ela. Mas e se a ovelha fugir para muito longe, léguas e léguas? Olha, diz o pastor, eu não posso ir atrás, porque não posso deixar todo o rebanho por causa de uma ovelha rebelde. Eu mando o cão buscá-la. E o Chico diz, a mesma coisa é o Cristo diante de nós. Quando nós nos afastamos do caminho certo, léguas e léguas, ele não vai atrás, mas vai o cão, que é o sofrimento. Por isso que a gente muitas vezes diz, né, que é pela dor que nós nos corrigimos. Então, o homem, no estágio em que ele se encontra, ele ainda tem uma mescla do bem e do mal, né? Ele oscila entre um e o outro. E só desfruta mesmo o bônus quem liquida o ônus. Porque, como ensina a sabedoria popular, é só no dicionário que o prêmio vem antes do trabalho. A letra P vem antes da letra T, né? Só no dicionário mesmo. Assim a gente tem que trabalhar muito para ter esse prêmio. Então a reencarnação, ela é a maior prova da justiça de Deus. Já fui escravo, já fui senhor, já fui soldado, já fui civil, já fui mendigo, já fui doutor, já fui mulher, já fui homem, já fui aluno e professor. O que sou hoje, então? Uma poeira no universo? Um grão de areia no deserto? Sou pequeno na imensidão, muito imperfeito ontem, hoje e provavelmente amanhã. Colho os frutos do passado. Hoje plantarei a caridade, para amanhã colher a evolução. Que Jesus abençoe. Que assim seja. Então nós vamos trazer a lição para os lares. Nesse momento você se concentre. Enviar o pensamento positivo para a irmã que está precisando de ajuda no lugar que estiver. Acompanhe o pensamento, a oração de São Francisco. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e que assim seja. Vamos para o passe.